Oi pessoal, saudações, professor Rogério Roberto. E eu estou trazendo para você uma visão simplificada da criação de OKRs, tá? Para quê? Para ser mais prático para o seu dia a dia, para quem está começando no tema, que eu entendo que dessa forma vai ficar mais fácil para você produzir os seus OKRs, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então o que que é o OKR? Lembrando, né, um sistema de definição de metas. Eu não vou focar muito nas definições, eu vou avançar um pouco mais rápido aqui para a gente ir logo para os exemplos, tá? Definição de metas como uma abordagem simples para criar alinhamento e engajamento em torno de metas mensuráveis, como a gente já tinha falado. Então existe principalmente para criar esse alinhamento e para definir uma cadência para a organização. Seu principal objetivo é garantir que todos andem na mesma direção. Como eu já falei também, nasceu na Intel, se desenvolveu muito na Google, mas hoje é muito usado por muitas empresas ao redor do mundo. Tá? Tem uma frase que eu gostei muito de uma definição do Jürgen, que é o criador do Management 3.0, sobre o OKR, né? Que ele é uma mistura de ciclo PDCA, metas ambiciosas, metas SMART, o método Lean Startup, né? O Startup Enxuta, e a própria gestão por objetivos, que é de onde o método saiu. Então ele é uma combinação de ótimas práticas, de coisas consolidadas no mercado, para criar, que foi usado, que tudo isso aí foi usado para criar o OKR, que é esse sistema de métricas que é bem poderoso. Um pouco da história, então, né, rapidamente, nasceu na Intel, criado pelo Andy Grove, e tinha um outro nome até, porque era baseado no MBO da Intel, né? Então era o Intel Management by Objectives, mas foi implementado com sucesso e ganhou destaque depois que ele foi para o Google, e aí ele foi então usado e muito usado por muitas empresas, foi muito largamente usado por muitas empresas a partir daí, tá bom? Para que serve? Como a gente já falou, então ele é um método de planejamento e gestão empresarial, existe para criar alinhamento e definir uma cadência para a organização. A ideia é que todos andem na mesma direção, com prioridades claras, num ritmo constante. Tá? Benefícios da implementação. Então, foco e priorização, alinhamento, motivação e cultura de resultados. Então, esses são os principais focos aqui. A gente fala que, o mercado fala, né, em geral, que o OKR tem 4 superpoderes, né? Seriam eles: foco e comprometimento com prioridades, times alinhados e conectados, responsabilidade e acompanhamento de resultados e não ter medo de sonhar grande. Então, componentes de OKR. Objetivo, o que a gente quer? Então, a nossa meta, o nosso horizonte, a nossa visão. Né? Resultado-chave. É uma maneira pela qual a gente vai identificar se a gente está no caminho de atingir essa visão. Então, esse é o objetivo, é o resultado-chave. E as iniciativas é o que a gente precisa fazer para atingir esses resultados-chave. Então veja que o resultado-chave não é a ação. O resultado-chave é o número que vai, quando chegar naquele número, ele vai dizer, olha, ok, você atingiu o seu objetivo. Que mais? Objetivos, então, eles dizem para onde a gente quer ir, então eles têm que ser qualitativos. Dentro do sistema de OKR, a gente não coloca números nos objetivos. Por quê? Porque ele precisa, ao mesmo tempo, inspirar as pessoas, ele precisa promover um sentimento de desafio, as pessoas precisam se sentir desafiadas, elas precisam sentir que elas vão crescer se elas forem na busca daquele objetivo. Então, se ele for um número seco, ele pode funcionar de forma contrária a isso. Então, é interessante que ele seja algo desafiador, tá bom? Ambicioso, para causar esse desconforto que eu falei, simples e claro, porque se não for simples e claro, você não consegue ter alinhamento, né? Porque você não consegue explicar para as pessoas o que é. Tipicamente tem um responsável definido, né? Não pelo sucesso, então não vai ficar nas costas de uma pessoa ou nas mãos de uma pessoa executar ou fazer acontecer aquele objetivo. Aquela pessoa ela vai ser a responsável por orientar, por tirar dúvida, por monitorar, por reportar, mas não por fazer acontecer. O fazer acontecer é responsabilidade de todos. E ele tem prazo, de preferência ciclos curtos. E aí, a gente fala, ele tem a cadência que pode ser anual do ponto de vista da organização, mas do ponto de vista de equipes e times, ela pode ser trimestral. Mas eu não vou medir trimestralmente, eu posso medir até semanalmente. E o ideal é que você meça com bastante frequência para você muito rapidamente saber se você está no caminho de atingir ou não. E se você não estiver no caminho, se você estiver muito distante de atingir, você pode tomar decisões de mudar de rumo. Esse é o objetivo de ter cadências curtas, tá? Que mais? Então ele não deve ser mensurável, mas o seu resultado-chave sim. Então é isso que a gente fala de objetivos e resultados-chaves. Os resultados-chaves devem ser numéricos. Então, se não for numérico, tem até autores que falam, se não for um número, não é um resultado-chave, tá bom? Resultados chaves.
O que são os resultados-chave? O resultado-chave diz como você vai atingir esse objetivo. São os key results que a gente falou ali agora há pouco. Tá? É o como você vai verificar se você está andando na direção do que você quer atingir. E eles precisam ser quantitativos, então precisa ter um número associado, foi o que eu falei agora há pouco. Se não tiver um número, não é um resultado-chave. Eles precisam ser mensuráveis e disponíveis. Eles precisam ter uma baseline e um objetivo, né? Ou seja, um ponto de partida e um ponto de chegada. E eles não medem atividades, projetos ou iniciativas. Não, eles são indicadores se eu estou chegando no resultado ou não, mas eles não são as medidas, os indicadores dos projetos, das atividades. É um pouco diferente. Tá? Então vamos lá. Então, aspectos, né? Exemplos de key results ou resultados-chave. Né? Aumentar a métrica A de x para y, reduzir a métrica B de x para y, atingir a métrica x, o valor de x na métrica C e manter a métrica B em x ou acima de x ou abaixo de x. Então ele sempre tem que ter um número associado. Tá? Daqui a pouquinho você vai ver no exemplo como não é tão complicado. Dicas para você escrever aqui results, então sinta-se à vontade para definir essas métricas e eventualmente mudá-las, porque eventualmente o contexto muda e o objetivo dos OKRs é justamente esse, é você traçar metas claras, priorizá-las e acompanhá-las para que, se necessário, você faça ajustes. Porque também não adianta deixar uma meta assim tão inatingível que o grupo vai se esfolar de trabalhar e não vai chegar a 10% dela. Aí não adianta, ela deixa de ser inspiradora e passa a ser algo que trabalha contra toda essa questão do engajamento. Né? Que mais? As iniciativas são as ações que precisam ser feitas e que podem ser até projetos. Os resultados-chave não são projetos. Os resultados-chave é o resultado que o projeto gera, que o fim do projeto gera, que o produto do projeto gera. Tá? Então, por isso que é importante a gente diferenciar as coisas. Então, já as iniciativas são o quê? Então, elas são apostas ou hipóteses, coisas que você imagina que precisam ser feitas para atingir aquele objetivo. Ações, projetos, entregas, testes. Iniciativas não são top-down, porque elas precisam atender aquele resultado-chave. Então, ela não pode ser top-down, porque quem definiu o resultado-chave não foi necessariamente o gestor. O gestor pode até ajudar a definir qual iniciativa deve ser feita, mas a expectativa é que o time que melhor entende daquele tema, assim como ele definiu o resultado-chave, ele também defina qual iniciativa que precisa ser feita. Tá? E a ideia é quebrar isso em pequenas entregas. A gente cita o Scrum aqui, mas não precisa necessariamente ser o Scrum, pode ser algum outro método, tá? Desde que você também use de ciclos curtos de feedback para poder, então, acompanhar os resultados-chave em ciclos curtos. Senão, se você coloca aqui o seu projeto de 5 anos, como é que você vai acompanhar as métricas, né, de 3 em 3 meses? Não dá. Então, eles também têm que ser feitos em ciclos curtos. Do ponto de vista prático, como é que a gente pode dizer isso? Olha só um exemplo aqui que é bem bacana. Tá? Então, OKR em uma frase, que é a tal da fórmula de Doerr. Eu vou melhorar meu condicionamento físico, e aí aqui eu quero destacar para você o que é o objetivo. Tá? Então, o objetivo aqui é melhorar o meu condicionamento físico, tá bom? Medido por peso e colesterol. Poderiam ser outras coisas? Poderiam. Você é que define. Eu quero medir a qualidade do meu condicionamento físico, eu quero medir a melhora do meu condicionamento físico por peso e colesterol. E, que mais? Fazendo uma dieta alimentar, a iniciativa, fazendo uma dieta alimentar com exercícios físicos e acompanhamento médico. Então, o que eu tenho aqui é um conjunto de informações nessa única frase que vão permitir que eu defina claramente qual é o objetivo, quais são os KRs e quais são as iniciativas. Então, vamos avançar aqui, mudando a cor da tinta para falar dos outros aspectos, tá? Então, eu vou melhorar meu condicionamento físico. É o meu objetivo. O eu vou está muito claro já aqui. Medido por. O medido por vai me dar a definição dos resultados-chave. Porque eu não estou dizendo aqui que eu vou ser medido por peso e colesterol. Se eu vou ser medido por peso e colesterol, quanto eu quero atingir de peso e quanto eu quero atingir de colesterol, para eu dizer que eu estou melhorando meu condicionamento físico. Então, os KRs precisam me ajudar a enxergar se eu estou ou não atingindo ali os meus objetivos, ou o meu objetivo. Tá? E quando eu digo medido por, e o que eu estou medindo, então eu preciso colocar números nesses qualificadores que eu tenho aqui, nesses atributos que eu tenho aqui.
Como os atributos que eu tenho aqui são peso e colesterol, então eu vou definir reduzir meu peso de 85 para 75, então aqui os números, e reduzir o meu colesterol de 150 para 90. Então aqui os meus números, cada um deles citando cada um dos atributos que eu coloquei ali em cima, tá? Ficou claro? E o terceiro ponto, que são as iniciativas, são que ações eu preciso fazer para melhorar o meu colesterol, né? Que ações que eu preciso fazer, que é o fazendo, vou colocar aqui em verde, quais são as ações que eu preciso fazer, né, para atingir esses resultados. Então é uma escadinha. O objetivo me obriga a definir como que eu vou atingir o objetivo, e aí eu preciso encontrar atributos que me ajudem a saber se eu estou atingindo esse objetivo, né? Tá bom? Esses atributos, então, são... Vou trazer para cá aqui o apontador. Esses atributos são... né? Então, aqui é o meu objetivo, e eu preciso, então, saber como que eu vou acompanhar, como que eu vou medir se eu estou no caminho de atingir esses objetivos. Então eu defino atributos aqui que me ajudam a encontrar esse ponto ideal, né, que me ajudam a identificar se eu estou no caminho de atingir esses objetivos. Então é o medido por que vai me dar isso, né? Então aqui na frase eu coloquei peso e colesterol, então eu coloco aqui peso e colesterol, quanto que eu tenho que mexer no peso, quanto que eu tenho que mexer no colesterol, para poder dizer então que eu melhorei meu condicionamento físico. Se eu atingir, pelos OKRs que estão descritos aqui, se eu atingir o peso de 75 quilos e o meu índice de colesterol baixar para 90, isso aqui é o que diz para mim que eu melhorei meu condicionamento. Esse é o quanto eu quero melhorar o meu condicionamento físico, tá? Só que para mudar esses números aqui de 85 para 75 e de 150 para 90, o que a gente precisa? A gente precisa fazer algumas coisas, a gente precisa de algumas iniciativas, porque se eu não fizer nada, dificilmente eu vou conseguir mexer nesses números. Essas iniciativas são o que a gente coloca ali. Essas iniciativas são as ações, que no dia a dia nosso poderia ser um projeto, por exemplo. Então, uma dieta de 2.000 calorias por dia é uma ação para eu perder peso e para eu melhorar o colesterol. Fazer exercícios é uma outra ação que me ajuda tanto a perder peso quanto a melhorar o colesterol. E o acompanhamento médico, que vai me definir os exames adequados que eu tenho que fazer, ou até dicas de alimentação e dicas de exercício físico que eu preciso fazer para melhorar o meu condicionamento físico, ou melhor, para mexer nesses indicadores aqui. Tá legal? Bacana, né? Então, avançando aqui, ó, eu tenho alguns exemplos, né? Deixar nossos clientes apaixonados é o objetivo 1 dessa empresa. E como é que ela quer deixar os clientes apaixonados? Como é que ela vai saber que seus clientes estão apaixonados? Para ela, clientes apaixonados é um indicador de que as coisas estão indo bem do ponto de vista dos negócios, né? E o que mostra, o que pode mostrar para uma empresa que o cliente está satisfeito, que o cliente está apaixonado? Por exemplo, medições de NPS. NPS é um indicador que muitas organizações usam para saber se seus clientes estão satisfeitos com seus serviços. Tá? Então, alcançar NPS de 75 ou superior é uma maneira, sim, da empresa saber se a organização é querida por seus clientes, se seus clientes estão satisfeitos com seus projetos, seus produtos e serviços. Tá? Reduzir o churn. O que é o churn? O churn é taxa de cancelamento. Quanto menor a taxa de cancelamento, melhor. Então, se eu tenho um cancelamento muito baixo, é porque meus clientes, em média, estão satisfeitos com o meu produto. Tá? E lançar 2 atualizações de software por mês. Esse aqui é um outro indicador que a empresa que achou que devia colocar aqui, que faz sentido para ela. Tá? Um outro exemplo aqui para fechar, ser uma empresa exponencial. Ser uma empresa exponencial, o que é ser uma empresa exponencial? Para essa empresa que definiu esse OKR, ser uma empresa exponencial é, segundo aqui o KR1, alcançar 10 milhões de faturamento. Ser uma empresa exponencial, para essa empresa que definiu esse OKR, é atingir 10 vezes de escalabilidade em clientes, ou seja, ter 10 vezes mais cliente que a sua base atual. E o que é ser exponencial para essa empresa? É ter 70% do mercado, ou seja, dominar 70% do mercado. Tá? Então, olha que interessante que a gente tem aqui também, né? Uma outra situação onde o objetivo ele é
uma coisa desafiadora, né? Putz, a gente quer ser exponencial. Putz, o que é ser exponencial? É crescer muito rapidamente. E aí ele coloca aqui essas metas que, no caso, né, só quem conhece os números base vai dizer se são ou não desafiadoras. Tá bom? Então, assim que a gente constrói os OKRs. E é dessa forma que eu gostaria que você construísse os seus, então, tá? Porque a gente vai para o nosso exercício, que eu deixei aqui o modelinho para vocês, né, que está lá no Moodle também. E não se esqueça, o nosso exercício é com base nessa pergunta aqui. Qual o seu objetivo para 2020? Tá bom? Espero que tenha ajudado esse vídeo, espero que tenha ficado mais claro, mas de qualquer forma, você tem o meu WhatsApp, você pode escrever para mim lá, conforme você for escrevendo e conforme alguns colegas já estão fazendo também, tá? A gente já tirou várias dúvidas ali pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a aula. Abraço, tchau.